Capítulo 2. Os 7 princípios herméticos. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica, cujo toque abrirá todas as portas do templo. O Kybalion. Os 7 princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes: 1. O princípio do mentalismo. 2. O princípio da correspondência. 3. O princípio da vibração. 4. O princípio da polaridade. 5. O princípio do ritmo. 6. O princípio de causa e efeito. 7. O princípio de gênero. Esses 7 princípios serão explicados e comentados à medida que prosseguirmos com estas lições. Contudo, uma breve explicação de cada um pode ser feita agora. 1. O princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. O Kybalion. Este princípio contém a verdade de que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que subjaz a todas as manifestações e aparências que conhecemos pelo nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, e em suma, tudo que é evidente a nossos sentidos materiais, é espírito, que em si mesmo é incognoscível e indefinível, mas pode ser considerado como uma mente universal, infinita e vivente. Também explica que o mundo ou universo fenomenal não passa de uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo, como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, nos movemos e temos nossa existência. Ao estabelecer a natureza mental do universo, esse princípio explica todos os fenômenos mentais e psíquicos, que ocupam grande parte da atenção pública, e que, sem tal explicação, seriam ininteligíveis e desafiariam toda a interpretação científica. A compreensão desse princípio hermético do mentalismo permite que o indivíduo aprenda facilmente as leis do universo mental e passe a aplicá-la a seu bem-estar e aperfeiçoamento. O estudante hermetista é capaz de aplicar de modo inteligente as grandes leis mentais, em vez de empregá-la de maneira fortuita. Com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento, e entrar por elas livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, e como e por que todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Um dos mais antigos mestres herméticos escreveu, há muito tempo: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo, está bem avançado no caminho da mestria. E essas palavras são tão verdadeiras hoje, como no tempo em que foram escritas. Sem esta chave mestra, a mestria é impossível, e o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo. 2. O princípio da correspondência. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. O Kybalion. Este princípio contém a verdade de que sempre há uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos do ser e da vida. O velho axioma hermético assim o explicava: assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. A compreensão desse princípio dá ao homem os meios de resolver muitos paradoxos obscuros e segredos ocultos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa, que de outro modo, nos seria impossível compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual, é uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais, por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem à vista o desconhecido. Seu uso constante chegava, inclusive, a desnudar o véu de Ísis a ponto de nos permitir entrever de relance o rosto da deusa. Assim como o conhecimento dos princípios da geometria permite que um homem, sentado em seu observatório, consiga medir as distâncias e os movimentos de estrelas distantes, o conhecimento do princípio da correspondência permite que o homem raciocine com inteligência e avance por um caminho que o leve do conhecido ao desconhecido. Ao estudar a monada, ele entende o arcanjo. 3. O princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O Kybalion.
Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado, fatos que a ciência moderna avaliza, e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E contudo este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam em grande parte de índices variáveis de vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais alta a vibração, mais alta será sua posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas, que praticamente ele está em estado de repouso, assim como uma roda, que por se mover muito rapidamente, parece estar parada. No outro extremo da escala há formas grosseiras da matéria, cujas vibrações são tão baixas que parecem estar em repouso. Entre esses polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração. Desde o corpúsculo e o elétron, o átomo e a molécula, até os mundos e universos, tudo está em movimento vibratório. Isso também é verdade nos planos da energia e da força, que nada mais são que graus variáveis de vibração, também nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, assim como nos planos espirituais. O conhecimento desse princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante do hermetismo controlar não apenas suas vibrações mentais, como também as dos outros. Os mestres também aplicam esse princípio à conquista dos fenômenos naturais, e o fazem de várias maneiras. Aquele que compreende o princípio da vibração, alcançou o cetro do poder, diz um antigo escritor. 4. O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos, semelhante e dissemelhante são o mesmo, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau, os extremos se encaixam, todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. Este princípio incorpora a verdade de que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos, todos os quais eram antigos axiomas herméticos. Esses breves enunciados explicam os velhos paradoxos, que deixaram tantos homens perplexos e que foram assim formulados. Tese e antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados, os extremos se tocam, tudo existe e não existe ao mesmo tempo, todas as verdades são meias-verdades, toda verdade é meio falha, há dois lados em tudo. O princípio da polaridade explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, entre os quais há uma interposição de graus diferentes. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Consultem seu termômetro e vejam se descobrem onde termina o calor e começa o frio. Não existe calor absoluto ou frio absoluto, os dois termos calor e frio indicam somente a variação de grau da mesma coisa, e essa mesma coisa que se manifesta como calor e frio, nada mais é que uma forma, variedade e ordem de vibração. Assim o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos calor, e os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio da polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno. Onde cessa a obscuridade e começa a luz? Qual é a diferença entre grande e o pequeno? Entre duro e maleável? Entre branco e preto? Entre afiado e côncavo? Entre ruído e silêncio? Entre alto e baixo? Entre positivo e negativo? O princípio da polaridade explica esses paradoxos, e nenhum outro princípio pode superá-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permita-nos o leitor apresentar um exemplo radical e extremo, o do amor e ódio, dois estados mentais, que à primeira vista, parecem totalmente distintos. Ainda assim, há graus de ódio e graus de amor, e um ponto médio em que podemos usar, por exemplo,
os termos apreço ou desapreço, os quais se confundem tão completamente que não conseguimos saber se sentimos apreço ou desapreço, ou se não se trata nem disso nem daquilo. E todos são apenas graus de uma mesma coisa, como o leitor compreenderá se dedicar alguns momentos à reflexão. E mais do que isso, coisa que era da máxima importância para os hermetistas, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, tanto em nossa própria mente quanto na mente dos outros. Muitos dos que leem estas linhas já passaram por experiências pessoais da transformação rápida e involuntária do amor em ódio, ou do inverso, quer isso se tenha dado com eles mesmos, quer com outros. E desse modo o leitor terá um vislumbre da possibilidade de que isso se caracteriza pelo uso da vontade, por meio das fórmulas herméticas. Bem e o mal nada mais são, portanto, que polos opostos de uma mesma coisa, e o hermetista conhece a arte de transformar o mal no bem mediante uma aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte de polaridade torna-se uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos mestres herméticos antigos e modernos. A compreensão desse princípio permitirá a uma pessoa modificar sua própria polaridade, assim como a dos outros, desde que ela consagre o tempo e o estudo necessários ao domínio dessa arte. 5. O princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas, a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda, o ritmo é a compensação. O Kybalion. Este princípio incorpora a verdade de que em tudo se manifesta um movimento mensurado para frente e para trás, um fluxo e refluxo, um movimento de atração e repulsão, um movimento semelhante ao do pêndulo, uma maré enchente e uma maré vazante, uma maré alta e uma maré baixa, entre os dois polos que existem, de acordo com o princípio da polaridade de que tratamos há pouco. Existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. É assim nas coisas do universo, nas estrelas, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Esta lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na ascensão e queda das nações, na vida de todas as coisas, e finalmente, nos estados mentais do homem, e é a estes últimos que os hermetistas atribuem maior importância à compreensão do princípio. Os hermetistas apreenderam o sentido desse princípio, encontrando sua aplicação universal, e descobriram também certos meios de dominar seus efeitos neles próprios, mediante o uso de fórmulas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental da neutralização. Eles não podem anular o princípio ou impedir as suas operações, mas aprenderam como se escapa a seus efeitos neles mesmos, dependendo, até certo grau, do domínio deste princípio. Aprenderam como usá-lo em vez de serem usados por ele. É neste e em outros métodos que consiste a arte dos hermetistas. O mestre em hermetismo se polariza no ponto em que deseja repousar, e então neutraliza a oscilação rítmica pendular que tenderia a conduzi-lo ao outro polo. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de autodomínio, fazem isso até certo ponto, de modo mais ou menos inconsciente, mas o mestre o faz conscientemente pelo uso de sua vontade, e ele termina por atingir um grau de equilíbrio e firmeza mental quase inacreditável pelas massas populares, que são levadas para frente e para trás como um pêndulo. Esse princípio e o princípio de polaridade foram minuciosamente estudados pelos hermetistas, e os métodos para refutá-los, neutralizá-los e usá-los constituem uma parte importante da alquimia mental do hermetismo. 6. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é que um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O Kybalion. Este princípio incorpora o fato de que há uma causa para todo efeito, e um efeito a partir de toda causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei, nada acontece sem razão, que o acaso não existe, que embora existam vários planos de causa e efeito, e que os planos superiores dominem os planos inferiores, nada pode esquivar-se inteiramente à lei. Os hermetistas conhecem, até certo ponto, a arte e os métodos de elevar-se acima do plano ordinário de causa e efeito, e por meio da elevação mental a um plano superior tornam-se causa, em vez de efeito.
As massas populares se deixam conduzir docilmente, obedientes a seu entorno. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam sua disposição de espírito, seu caráter, suas qualidades e seus poderes, tão bem como o espaço circundante, o que os converte em motores, em vez de peões. Eles ajudam a jogar o jogo da vida, em vez de serem jogados e dirigidos pela vontade alheia e por circunstâncias fortuitas. Eles usam o princípio, em vez de serem joguetes em suas mãos. Os mestres obedecem à causalidade dos planos superiores, mas ajudam a reger seu próprio plano. Nessa afirmação está condenado um tesouro de conhecimento hermético, entenda-o quem for capaz. 7. O princípio de gênero. O gênero está em tudo, tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino, o gênero se manifesta em todos os planos. O Kybalion. Este princípio incorpora a verdade que o gênero existe em tudo, os princípios masculino e feminino estão sempre em ação. Isto é verdadeiro não só no plano físico, mas também no plano mental, e inclusive, no plano espiritual. No plano físico, esse princípio se manifesta como sexo, nos planos superiores, assume formas mais elevadas, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos temas que deixaram perplexa a mente dos homens. O princípio de gênero opera sempre tendo em vista a geração, regeneração e criação. Toda coisa e toda pessoa contém em si os dois elementos ou princípios, ou este grande princípio, seja homem ou mulher. Todo princípio masculino contém o princípio feminino, todo princípio feminino contém o princípio masculino. O leitor que quiser compreender a filosofia da criação, geração e regeneração mental e espiritual, deverá estudar esse princípio hermético. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Devemos adverti-lo, porém, que este princípio não tem nenhuma relação com o grande número de teorias, ensinamentos e práticas ignominiosas, execráveis e degradantes que são ensinadas sob títulos extravagantes, e nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural de gênero. Essas reminiscências degradantes das antigas formas infames do falicismo tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma, e a filosofia hermética sempre fez soar uma nota de advertência contra estes ensinamentos degradantes que tendem à luxúria, à depravação e à perversão dos princípios da natureza. Quem estiver em busca desses ensinamentos, não encontrará neste livro nada que lhe possa ser útil. Ao longo destas linhas, o hermetismo não conterá nada que o ajude em seu engrandecimento. Para aquele que é puro, todas as coisas são puras, para os que são vis, todas as coisas são torpes.